Olá, estamos de volta com o programa Primeiríssima Infância de Penápolis e hoje o nosso convidado é o Alexandre Gil de Mello, vereador, parceiro do programa Primeiríssima Infância e que vai falar um pouquinho para a gente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem, Alexandre? Olá, tudo bem, Marinês. Meus cumprimentos a todos os telespectadores da TV Câmara. Realmente é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação bastante importante para o nosso país e que a gente acredita que na medida em que ela é conhecida da população, da comunidade, a gente tem mais chances de garantir o desenvolvimento integral das nossas crianças. Alexandre, como e quando surgiu o ECA? Então, nós não há possibilidade de falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente sem antes a gente falar da Constituição Federal de 1988, que na verdade foi o grande marco que introduziu no sistema jurídico brasileiro a doutrina da proteção integral das crianças e dos adolescentes. Porque antes da Constituição de 1988, nós tivemos no Brasil duas legislações aplicadas aos menores, que foram o Código de Menores de 1927, chamado Código de Menores Melo Matos. Melo Matos foi um juiz da década de 20 que teve essa preocupação de consolidar uma legislação que pudesse ser aplicada especificamente para os menores. E depois o Código de Menores de 1979, né, que existiu justamente dentro de um contexto, né, político brasileiro, de regime de ditadura militar, de regime de exceção, em que a grande preocupação da legislação na época era justamente de proteger a sociedade dos menores que eventualmente pudessem causar um certo caos, né, na ordem social, né? Então, a legislação de 1979, ela tinha muito essa preocupação de evitar que situações de instabilidade social pudessem ocorrer naquele período em que os militares eles prezavam muito pelo controle, pela ordem da sociedade. Seria um filtro, na verdade. Isso, seria um filtro e, na verdade, um instrumento que a ideologia política da época tinha nas suas mãos para garantir a ordem e o controle social, né? Então, assim, os menores eles eram considerados, naquela época, objetos do direito. Eles sofriam a intervenção do Estado na medida em que eles se apresentassem em situações irregulares. Essas situações irregulares elas eram definidas pelos próprios juizados de menores, que por meio dos seus comissários de menores atuavam no recolhimento dos menores. Esses menores eles eram conduzidos para instituições como, por exemplo, a FEBEM, né? A FEBEM, quando ela surgiu também com esse propósito de acolher os menores que eventualmente estivessem em situação irregular na sociedade. É interessante lembrar que a FEBEM ela foi criada dentro de um contexto, né, de uma instituição chamada FUNABEM, que teve seu surgimento especificamente no ano de 1964, que foi o ano do golpe militar. Então eram instituições que, na verdade, serviam, né, se prestavam à manutenção da ideologia existente na época, né? Que era justamente essa ideologia do controle, da repressão, da ordem, né? Então, esses menores eles eram reprimidos e eram acolhidos, então, nessas instituições. E aí, já no início dos anos 80, houve, por parte da sociedade civil, uma mobilização significativa no sentido de que o Brasil pudesse dar um passo importante na legislação que garantisse os direitos, né? E aí já falando em direitos da criança e do adolescente, sobretudo em sintonia com as referências internacionais que existiam, porque em nível em nível internacional, em nível mundial, os países já vinham se comprometendo com uma legislação mais avançada que garantia os direitos das crianças e adolescentes, né? Haja vista a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1959, em que os países naquela época, já se comprometeram
com documentos que pudessem garantir os direitos das crianças, né? E no Brasil, ainda na década de 80, nós estávamos ainda submetidos a uma legislação em que os menores, como eram chamadas as crianças e os adolescentes, eles eram objetos do direito e eles somente sofriam a intervenção do Estado na medida em que eles se encontrassem em situações irregulares. Então nós tivemos um atraso significativo, né? Daquilo em que os países em nível internacional já definiam como prioridade para o desenvolvimento das crianças e com aquilo que aconteceu no nosso país, principalmente a partir de 1988 com a Constituição Federal. Então a Constituição Federal foi o grande documento nacional, o grande marco que introduziu no sistema jurídico brasileiro a doutrina da proteção integral. Então fazendo aí um divisor de águas entre o Código de Menores, uma ideologia de repressão, de controle, para a doutrina da proteção integral, já nessa perspectiva da garantia dos direitos da criança e adolescente, dentro dessa perspectiva da redemocratização do nosso país, dentro dessa perspectiva de garantir a cidadania aos brasileiros, né? Então, a Constituição de 88 é o grande marco que deu início, então, a esse processo de garantia de direitos da criança e adolescente no Brasil. Ela introduziu, a partir do artigo 227, a doutrina da proteção integral. E depois, então, em 1990, foi quando nós tivemos a promulgação, no dia 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e Adolescente, que veio para regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal. Ele veio para regulamentar a doutrina da proteção integral e os seus principais princípios, né? Que são o princípio da corresponsabilidade, quando diz que todos, né, família, sociedade, Estado, somos responsáveis pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. Também o princípio da prioridade absoluta, quando ele se refere à criança e adolescente como prioridade, né, quer dizer, todas as políticas públicas devem estabelecer como prioridade a garantia dos direitos da criança e adolescente. E também o princípio da integralidade, na medida em que ele determina que a grande missão da sociedade com relação às nossas crianças e os nossos adolescentes é o desenvolvimento integral, né? E aí olhado a partir dessa perspectiva mais ampla do desenvolvimento de um ser humano, né? Não só no aspecto físico, mas também no aspecto cognitivo, no aspecto social, no aspecto emocional, enfim, o seu desenvolvimento integral. Então o Estatuto, ele foi resultado desse processo, né, de um amplo processo de mobilização social, de um amplo processo de exercício da cidadania, em que a própria sociedade demandou dos nossos representantes, né, no Congresso Nacional, a elaboração de uma legislação que viesse ao encontro dos anseios da sociedade da época, né? E é evidente que, como a gente diz, né, a legislação, ela acompanha a dinâmica da sociedade. Exato. Então, durante esses anos, né, que nós já temos do Estatuto da Criança e Adolescente, mais de 20 anos, né, nós temos já algumas alterações no Estatuto de modo a adequá-lo à realidade social, né? Uma das alterações importantes aconteceu no ano de 2010 com relação ao capítulo do Estatuto que diz respeito à adoção das crianças, né, aos processos de adoção. Então, tendo em vista a grande burocracia que foi se estabelecendo, né, nesses processos de adoção, houve a necessidade de uma intervenção do legislador no sentido de alteração da legislação e, com isso, de agilidade nos processos de adoção para que as nossas crianças e adolescentes que hoje, né, se encontram institucionalizadas nas casas de acolhimento, elas pudessem, então, serem colocadas em famílias substitutas por meio da adoção. Então, algumas alterações foram acontecendo na medida em que a gente entende que o Estatuto hoje ele representa um documento importante no trabalho de desenvolvimento, de garantir o desenvolvimento integral das crianças. E me parece interessante lembrar também que, historicamente, a criança era vista apenas como um apêndice da família, né? E toda essa evolução, todo esse processo de desencadear um novo olhar, quer dizer, transformando a criança num objeto de direito para um sujeito de direitos, vem em consonância com essa abertura e esses estudos que subsidiam a relevância do olhar específico para o desenvolvimento da criança, de forma que ela
possa, de fato, se tornar um protagonista. Exato. Eu acho que a legislação ela veio nesse sentido, né, de garantir o protagonismo para a criança e para o adolescente. Há de se considerar que os menores, né, quando eles foram colocados pela legislação, de fato eles eram considerados objetos do direito, né, eles não gozavam de protagonismo na sociedade. Aliás, a própria palavra infância, né, vem da expressão aquele que não tem voz. Então, a nossa formação social e histórica foi justamente no sentido de negar, né, a infância como uma categoria social que merecesse algum olhar diferenciado por parte da sociedade, né? Se a gente for voltar no tempo e perceber, inclusive, muitas obras de arte, né, muitas telas, muitas esculturas do passado, a gente vai perceber que a criança ela era sempre representada como um adulto em miniatura, né, inclusive na prática do trabalho, nas vestes, na fisionomia, né? Então, assim, as crianças elas sempre foram retratadas como adultos em miniatura, porque era próprio da sociedade da época negar a existência da infância, né? Quer dizer, a infância ela era completamente desconsiderada por parte da sociedade. E naturalmente as necessidades que as crianças, as suas necessidades, né, as próprias características que refletem essa necessidade. Exato, né? Porque o que se entendia na época é que a criança, ela nascia, ela já estava pronta para o mundo, né? Para enfrentar o mundo. E depois, com o desenvolvimento dos estudos, conforme foi se aprofundando a ideia de que o processo de desenvolvimento de um ser humano, ele é gradativo, né? E ele ocorre por etapas, né? Por fases de desenvolvimento. Então, foi quando a sociedade se deu conta da importância de a gente olhar para a criança e para o adolescente como pessoas em desenvolvimento, né? E, por isso, pessoas que merecem do Estado brasileiro uma atenção diferenciada, porque na medida em que a gente consegue, então, a partir de um olhar diferenciado para as crianças, garantir o seu desenvolvimento adequado, certamente nós vamos ter uma sociedade muito mais preparada, né, para o enfrentamento das adversidades e uma sociedade muito mais, inclusive, produtiva, né, se a gente for pensar nessa perspectiva. Então, nós precisamos, o Estado brasileiro precisa, então, garantir o desenvolvimento adequado das crianças e dos adolescentes, na medida das suas fases, né, de desenvolvimento, para que, de fato, nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais fraterna, com as pessoas cumprindo os seus deveres, né, garantindo os seus direitos, enfim. Então, esse olhar, ele é muito importante. Uhum. E, na sua opinião, Alexandre, quais os pontos relevantes do Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei Federal 8.069, que foi promulgada no dia 13 de outubro de 1990 e entrou em vigência 3 meses depois, né, que é o chamado período de vacatio legis, né, que é o período de intervalo que existe entre a promulgação e a entrada em vigência. Ela entrou em vigência no dia 12 de outubro de 1990, né? Então, é uma legislação assim, que é composta por duas partes, né? Então, o Estatuto ele se compõe de duas partes fundamentais. Nós temos a parte geral e a parte especial. A parte geral, ele tem como objetivo, né? A parte geral tem como objetivo apresentar para a sociedade brasileira quais são os principais direitos que devem ser garantidos pela família, pela sociedade e pelo Estado, para o fim de propiciar o desenvolvimento pleno de uma criança e de um adolescente, né? Então, o legislador ele relacionou quais são esses direitos, né? Na medida em que ele estabeleceu que, para a promoção do desenvolvimento pleno, integral de uma criança, há necessidade de a gente promover a sobrevivência da criança, o seu desenvolvimento pessoal e social e a sua integridade física, emocional, e etc. Então, vejam bem, a partir desses 3 eixos principais, o legislador estabeleceu os direitos fundamentais da criança e do adolescente. A partir do direito à vida, passando pela saúde, pela educação, pela cultura, pelo esporte, pelo lazer, pela profissionalização, pelo respeito, pela dignidade, pela liberdade,
e pela convivência familiar e comunitária. Então, é um rol bastante extenso de direitos que foi estabelecido pelo legislador para o fim de promoção do desenvolvimento integral das nossas crianças. Então, a parte geral, ela tem como preocupação fundamental de apresentar para a sociedade brasileira quais são esses direitos e o que deve ser feito para a garantia dos direitos, né? Então, é interessante dizer que quando o legislador ele começa dizendo, né, se referindo ao direito à vida de uma criança, ele se refere inicialmente ao direito da gestante de fazer, né, o seu pré-natal na rede pública de saúde e de que no momento do parto ela tem assistência do mesmo médico que assistiu no pré-natal. Quer dizer, quando o legislador ele inicia, né, o direito à vida de uma criança, fazendo referência ao direito que a gestante tem ao pré-natal no sistema público de saúde, ele está dizendo para nós que o entendimento da legislação brasileira é de que a vida de um ser humano, do ser humano tem início ainda no momento da concepção, né? Quer dizer, então, essas teses que existem hoje, essa discussão sobre a legalização do aborto, né, elas caem por terra justamente quando a gente vai estudar um pouco mais profundamente a legislação e a gente constata que o nosso legislador fez essa referência no texto da lei, de que a vida do ser humano tem início no momento da concepção e que, portanto, a proteção à maternidade, a proteção à gestação, né, que é considerado pelo artigo 6º da Constituição Federal um direito social, então a proteção da gestação da maternidade é uma forma, né, de atuar no desenvolvimento da criança, porque os estudos já vêm comprovando que o desenvolvimento da criança tem início desde o momento da concepção, né? Então, do feto, né, do nascituro, que a gente chama. Então, muitas vezes as pessoas elas têm a impressão de que, aliás, tem até a pesquisa recente que foi feita, onde as pessoas disseram que elas acreditam que a criança começa a aprender a partir dos 6 meses de idade, né? Que é quando a criança ela começa a sentar, né? Ela começa a ficar um pouco mais firme. Então, as pessoas têm a impressão de que a criança começa a aprender a partir dos 6 meses de idade, né? Grande porcentagem da população brasileira pensa isso. O que a ciência vem demonstrando o contrário. Na verdade, a ciência vem demonstrando que desde o momento da concepção, ainda durante a gestação, a criança, o nascituro, o feto, já é capaz de aprender, de sentir, e o desenvolvimento já tem início ali. Então, quando a Constituição diz no artigo 6º, e depois o Estatuto referenda nos seus primeiros artigos, que o direito à gestação, o direito à maternidade, a proteção à gestação, a proteção à maternidade é um direito social, é justamente para proteger a vida da criança que tem início desde a concepção, né? E depois o Estatuto, então, ele tem continuidade, apresentando, então, esses direitos fundamentais, dizendo para a sociedade quais são as providências que devem ser tomadas para a garantia dos direitos fundamentais da criança e adolescente. Até chegar na parte especial, quando ali ele vai fazer algumas referências com relação à política de atendimento à criança e adolescente, e aí o que é importante dizer que o artigo 86 do Estatuto ele faz uma referência expressa à necessidade de atuação em rede na sociedade, né? Se de fato nós queremos garantir o desenvolvimento integral das nossas crianças, há necessidade de uma organização, né, social que possa contemplar a diversidade, né, que possa contemplar os diversos conhecimentos, os diversos saberes, as diversas experiências, as diversas práticas, e que isso possa ser colocado à disposição, né, do desenvolvimento integral da criança. Então, atuação em rede, né, articulada, integrada, que nós falamos sempre, que nós defendemos, que nós trabalhamos em defesa dela, está prevista na própria legislação, no artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele diz que a política de atendimento da criança e do adolescente será feita por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. O que significa dizer que será feito por meio de uma rede social, né, com a diversidade que lhe é peculiar. E também ele continua dizendo sobre
as diretrizes da política de atendimento, ele faz uma referência sobre os adolescentes, as crianças e adolescentes são autores de atos infracionais, né? E depois ele discrimina quais são as medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes, autores de atos infracionais. E mais à frente, na parte especial, ele faz uma referência especial ao Conselho Tutelar, como um órgão pertencente à administração pública local, que é autônomo, que é permanente, que não é jurisdicional e que tem a missão de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. E dentro desse capítulo ele estabelece quais são as atribuições do Conselho Tutelar. Porque, na verdade, o legislador pretendeu foi, com a criação do Conselho Tutelar, instituir uma organização, um organismo na sociedade que, de fato, pudesse ser referência para os casos de descumprimento dos direitos da criança e adolescente previstos na lei. Então, é uma forma de dizer assim, olha, nós estamos, a partir do Estatuto, nós estamos prevendo os direitos, né, na parte geral, são diversos direitos, entretanto, nós entendemos que é possível que esses direitos não sejam cumpridos na sua totalidade, na sua integralidade. Então, nós precisamos de uma organização, de um organismo, de um órgão público que seja referência nos casos em que esses direitos não sejam cumpridos. E aí, então, foi quando o Estatuto da Criança e Adolescente criou o Conselho Tutelar com essa missão, de zelar pela garantia dos direitos da criança e adolescente. O Conselho Tutelar, então, é um órgão público, composto por 5 conselheiros tutelares, que são eleitos pela comunidade para um mandato, agora com a alteração da lei, um mandato de 4 anos, né? Houve uma alteração recente no ano passado, e essa alteração, então, se aplica ao mandato dos conselheiros tutelares, que foi ampliado para 4 anos. Então, o Conselho Tutelar tem essa missão de ser um órgão de referência no município para os casos de descumprimento do Conselho Tutelar e do descumprimento dos direitos da criança e adolescente. E é importante que a comunidade saiba que nós temos um Conselho Tutelar, que esse Conselho Tutelar ele deve ser acionado quando ocorre suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança e adolescente, que é o que estabelece o artigo 13 do Estatuto, né? Havendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra uma criança ou um adolescente, deve-se acionar o Conselho Tutelar para as providências, né? Sob pena até da pessoa, eventualmente, se for um dirigente de escola, se for um médico ou se for um professor que suspeitar de algum maus tratos e não comunicar ao Conselho Tutelar, a pessoa pode responder por uma infração prevista no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu entendo que é muito importante que a população conheça o papel do Conselho Tutelar e dos conselheiros, porque alguns equívocos, em alguns momentos, dificultam esse entendimento e geram outros tipos de demanda que, me parece, poderiam ser evitadas. Exatamente. Quer dizer, ainda falta, tanto para os conselhos tutelares quanto para a sociedade, maior esclarecimento sobre as suas atribuições. Então, é o que a gente encontra por onde a gente passa. Conselheiros tutelares que desconhecem as suas atribuições, as suas funções, e a sociedade que, por outro lado, também desconhece quais são as atribuições, quais são as funções do Conselho Tutelar. E isso é extremamente prejudicial, porque isso pode gerar, inclusive, um descuido, né, em casos de proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, é importante que as comunidades elas conheçam os conselhos tutelares, conheçam seus papéis, para que, inclusive, a gente tenha agilidade nos casos da criança e adolescente. Porque uma criança que eventualmente esteja sendo vítima de algum tipo de violência, ela não pode esperar 1, 2, 3 horas para ser atendida, né? Quer dizer, o atendimento ele tem que ser emergencial e imediato, de modo que as pessoas precisam conhecer os caminhos que existem, né, para acionar o Conselho Tutelar e que, para partir daí, o Conselho Tutelar tomar as suas providências. Então, a agilidade, a presteza, nesses casos, é tudo muito fundamental, né? E a propósito desses aspectos, desses artigos que tratam sobre a primeira infância, os direitos da primeira infância no ECA, como você poderia estabelecer essa relação, por exemplo, com o programa Primeiríssima Infância, que atua de 0 a 3 anos? Então,
Eu tenho participado de uma discussão, né, com algumas... uma discussão começou lá em Brasília, sobre a necessidade de inclusão no Estatuto da Criança e Adolescente de um capítulo específico sobre os direitos da primeira infância, né? Então é uma discussão que ainda está no início, mas que a gente entende que é até desnecessário de a gente fazer a inclusão de um capítulo novo no Estatuto que seja direcionado especificamente para a primeira infância, porque ao estabelecer os direitos da criança no Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem estabelecendo desde os 0 anos, ou 0, né? Quer dizer, antes de completar 1 ano, né? Quando ele fala da maternidade, quando ele fala da gestação. Então, os direitos da gestante, os direitos... Quando ele diz que, quando a Constituição diz que a proteção à maternidade é um direito social, então vejam bem, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele se aplica integralmente à primeira infância, que é uma das etapas da infância, né? Então, quer dizer, que é uma das etapas. Então, não tem como a gente dissociar o Estatuto da Criança e Adolescente da primeira infância. Então, o Estatuto, ele se aplica integralmente às crianças de 0 a 3 anos, né? Ou a 6 anos, como a gente estabelece, porque, de acordo com o artigo 2º do Estatuto, entende-se por criança a pessoa em desenvolvimento de 0 a 12 anos incompletos, né? Então, nós podemos dizer categoricamente que o Estatuto da Criança e Adolescente é aplicado à primeira infância, né? E ele nos dá o respaldo necessário para o trabalho que é feito, né, dentro desse projeto, do programa da Fundação Maria Cília Souto Vidigal, Primeiríssima Infância. Que, na verdade, qual é a grande finalidade do programa Primeiríssima Infância? É a garantia do desenvolvimento integral da criança na faixa etária de 0 a 3 anos. Então, é olhar a criança de uma maneira ampliada, né, para suas necessidades básicas, seja de sobrevivência, seja de desenvolvimento, seja de integridade. Então, o que eu tenho pensado sobre isso é que o programa Primeiríssima Infância, ele concretiza na sociedade o que determina a lei no plano teórico. Então, é uma forma de a gente trazer para a nossa realidade, para aplicação no nosso dia a dia, na nossa comunidade, o que determina a legislação. Então, na verdade, quando a gente atua, né, trabalha no programa Primeiríssima Infância, nós estamos tirando do papel, tirando da lei o que está previsto no plano teórico e trazendo para o concreto, para a realidade. Nós estamos tornando efetiva a legislação, que, aliás, é uma grande discussão no Brasil, é justamente essa. Nós temos muitas leis, né? E o que ocorre é que essas leis, muitas vezes, elas não saem do papel, né? Elas ficam apenas no campo teórico e não são aplicadas. Então, quando a gente se dispõe, quando a comunidade penapolense, como do poder público, né, se dispõe a um trabalho como esse, Primeiríssima Infância, na verdade, é a efetivação da legislação, é a concretização da legislação. Por isso que a gente brinca às vezes, né, que na verdade nós preferiríamos nem termos que fazer esse tipo de trabalho, né? Porque isso refletiria exatamente o entendimento e a transposição do papel para a prática dos direitos já garantidos pela legislação. Exatamente. O Estatuto da Criança e Adolescente é uma legislação complexa, né? Porque demanda formas de organização, muitas vezes, diferentes daquelas que nós temos estabelecidas, né? Então, quando fala, por exemplo, da rede social, está dizendo que nós precisamos rever a forma da organização, né? Que a gente tem culturalmente essa forma de organização piramidal, estruturada, né? A partir de quem manda e de quem obedece. Esperando sempre que alguém faça aquilo que muitas vezes cabe a nós, como cuidadores, como muitas vezes até nos desresponsabilizando, né? De algumas obrigações, porque nós achamos que isso é responsabilidade do outro, e muitas vezes a gente sempre acha assim, isso não é responsabilidade nossa, né? Vamos jogar para o outro, vamos encaminhar para esse, encaminhar para aquele, estabelecendo até uma cultura do encaminhamentismo, né, que a gente chama. Agora, na medida em que o Estatuto fala que é responsabilidade de todos e que há necessidade de uma rede para garantir o desenvolvimento integral de uma criança, é uma mudança de paradigma, né? Isso é uma mudança que, na verdade, é complexa para as pessoas entenderem, né? Então, assim, eu penso que o programa Primeiríssima Infância é uma expressão muito concreta do que se pretende a legislação
no que se refere à garantia dos direitos fundamentais da criança, nessa perspectiva ampliada, né? Os municípios, eles vêm se organizando nesse aspecto, né? A gente sabe que existe uma necessidade de um apoio externo, porque muitas vezes o município, sem um apoio externo, ele não consegue promover a organização, né, das suas lideranças, até por conta da estrutura que já existe, mas que vários municípios já vêm caminhando nesse sentido, né, da importância de a gente trabalhar nessa perspectiva da rede, de fortalecer a rede e, com isso, consequentemente, proteger de uma forma mais integrada as nossas crianças, né. Quero aqui dizer também que muitas vezes também a gente ouve comentários de pessoas desavisadas, pessoas que desconhecem o Estatuto da Criança e Adolescente, que a lei, que o Estatuto é uma legislação que protege bandidos, né? Quantas vezes nós não ouvimos isso em alguns programas de televisão, né, sensacionalista, algumas pessoas que promovem o sensacionalismo, né? Na verdade, o Estatuto da Criança e Adolescente, em nenhum momento ele protege o bandido, né? Inclusive, para o adolescente infrator, existe a aplicação de medidas socioeducativas, que inclusive existe uma medida que é privativa de liberdade, que é a internação estabelecida na Fundação Casa. Então, o que ocorre é que a natureza da medida socioeducativa aplicada ao adolescente infrator é diferente da natureza da prisão, por exemplo, aplicada para o adulto que pratica crimes, né? São naturezas diferentes. Para o adolescente, se aplica a medida socioeducativa numa perspectiva de ressocialização, de ser realmente socioeducativa por conta do desenvolvimento adolescente. Para o adulto, a pena já tem uma outra conotação que é de retribuição pelo crime praticado. Agora, dizer que o adolescente infrator, ele digamos assim, ele é isento da sua responsabilidade pelo Estatuto, isso não é verdade. O que pode ocorrer muitas vezes é a forma como o Estatuto ele é aplicado, né? E que muitas vezes as medidas socioeducativas elas podem não promover a ressocialização adequada da forma como se pretende. Agora, dizer que isso é culpa da legislação, eu acho que jogar a responsabilidade para um outro nível, né? Ao invés de assumir a responsabilidade que muitas vezes nós, enquanto Estado brasileiro, nós estamos falhando na execução das medidas socioeducativas previstas na lei, né? Ou seja, na sua opinião, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma oportunidade da sociedade aprimorar a sua prática, tanto no aspecto de promoção e prevenção, quanto no aspecto de medidas mais direcionadas, mais diretivas. Perfeito. De restabelecimento dessa promoção do desenvolvimento, seja da criança pequena ou Perfeito. Do adolescente. Sim, sim. Alexandre, eu quero agradecer, então, em nome da rede Crianças Amadas Adultos Seguros, todo o esforço que você vem fazendo e toda a sua dedicação e comprometimento com as ações que foram realizadas e que continuam sendo realizadas no município. E agradecer a sua participação hoje aqui, abrindo um espaço para suas considerações finais. Isso, eu quero, assim, por fim, eu quero dizer que o Estatuto da Criança e Adolescente é uma legislação muito importante para a transformação da nossa realidade, né? Eu trouxe aqui um material que tem sido editado pela Fundação Telefônica, que são os causos do ECA. Diz assim, muitas histórias, um só enredo. O Estatuto da Criança e Adolescente no cotidiano, que é uma coletânea de depoimentos, né, de profissionais, de mães, de pais, de pessoas que por meio da aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente tiveram, assim, histórias de sucesso, né, na garantia dos direitos da criança e adolescente, demonstrando como o Estatuto da Criança e Adolescente possui uma força significativa para a transformação da realidade, da vida de tantas e tantas crianças no nosso país, né? Então, é a aplicação prática do Estatuto da Criança e Adolescente no dia a dia das pessoas, provando como a legislação é importante. Então, isso para dizer que, na verdade, nós fazemos o trabalho de divulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, porque nós acreditamos no seu potencial de transformação da sociedade, né? Mas nós também insistimos, né,
com as autoridades, né, com as pessoas da comunidade, com as lideranças, na importância de a gente promover, né, formação continuada dos profissionais que lidam com as crianças, que lidam com os adolescentes, para que essas pessoas possam conhecer mais sobre o Estatuto, mais sobre o Conselho Tutelar, com a finalidade de fato, a gente promover o desenvolvimento integral das nossas crianças. Então, assim, eu penso que é fundamental que a gente insista na formação continuada dos nossos profissionais, sejam eles das áreas de educação, de saúde, de assistência social, porque eu acredito que desta forma nós estaremos contribuindo diretamente com o desenvolvimento das nossas crianças, né? Porque quem faz a mediação, né, do que está na legislação para a realidade do dia a dia da vida das nossas crianças são os profissionais que atuam diretamente com elas, né? Então, eles estão no processo de mediação, eles que fazem a mediação do que está na lei para as pessoas que estão na sociedade, sejam as crianças, os adolescentes e as famílias, né? Então, quantas vezes nós não somos chamados para participar de reuniões nas escolas, reuniões com famílias, para falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Mas eu acho importante que os profissionais eles possam estar empoderados desse conhecimento, que eles mesmos possam estar sendo assim agentes de multiplicação, de divulgação e fazendo essa mediação cada vez com mais qualidade, porque o destino das nossas crianças depende dessa atuação dos nossos profissionais. E eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Agradecer aqui a TV Câmara, o Ricardo e o Lucas pela oportunidade, agradecer a Inês por ter sido assim essa liderança importante nesse processo do programa Primeiríssima Infância em Penápolis. Nós não temos dúvida de que a nossa cidade ela pode ser dividida, né, com relação aos direitos das nossas crianças, ela pode ser dividida em dois momentos, antes do programa Primeiríssima Infância e depois do programa Primeiríssima Infância. E a Inês, ela é uma liderança que tem contribuído muito para esse processo. Eu acredito que o potencial que ela tem, o engajamento, o comprometimento e a liderança foram assim os principais responsáveis para que o nosso programa ele chegasse no nível que chegou, né, de garantir assim resultados importantes que têm sido assim inclusive identificados por outros municípios. E eu espero que esse processo ele não termine aqui, né? Que a gente tenha, por parte dos gestores locais, o apoio e mais do que isso, né? O comprometimento necessário para que o programa ele tenha continuidade e que isso possa repercutir cada vez mais na vida da nossa comunidade. Muito obrigado a todos. A você que esteve conosco, nos acompanhou nessa fala do Alexandre Gil, o nosso agradecimento e até a próxima vez.